Olá pessoal, as manifestações voltaram para as ruas, mas é aquele velho problema. Tudo bem, a coisa está tão feia que nós somos obrigados a ser apartidários. Agora, a gente tem que querer alguma coisa, porque se nós não tivermos um planejamento, porque com o planejamento pode aparecer uma liderança querendo assumir esse planejamento, coisa que hoje em dia nós não temos. Vamos lá, a mídia diz, a mídia chamou, cientistas políticos para eles explicarem qual é o nosso problema. Não tem problema nenhum, isso aí que nós estamos vendo são as dores de uma jovem democracia. Olha que cinismo. Que democracia é essa se a gente sabe que o candidato não discute ideias? É impressionante isso, né? Uma democracia que não discute ideias. E antes dele saber que ele já está sendo eleito, ele começa a fazer aquelas alianças espúrias, com aqueles partidos que têm aquelas ideologias fantásticas, absolutamente uma contra as outras, mas que eles se unem. Por quê? Porque aquele pessoal que está unido ali vai mandar. Por quê? Porque eles têm maioria parlamentar e com isso oposição inexiste. Então é uma roubalheira desenfreada e incontrolável. Eles acham que se elegem para assaltar os cofres públicos. Eles não têm o menor interesse em apresentar alguma coisa que revitalize a economia, gere emprego e gere renda. Isso aí esquece. Até porque dá trabalho, pessoal? E roubar é uma beleza, não dá trabalho nenhum. Eles querem fazer obras e receber propinas. Então, sabendo disso, é incrível que não tem uma voz falando, não, para isso tem que mudar. A gente vai fazer um negócio aqui para acabar com isso. Nem pensar. Os partidos políticos, além deles não nos representarem e não quererem nos representar, eles são completamente independentes. Por quê? Porque eles recebem uma verba pública espetacular, aonde eles promovem aqueles cabides de emprego para a parentada toda, aquele nepotismo fantástico, Não precisa prestar conta desse dinheiro, porque isso aí tem destinação, a gente esquece. Além do mais, ele ainda pode vender, durante as eleições, que são de 2 anos, aqueles preciosos minutos por uma fortuna, para uma pessoa que não tem a menor ideologia com relação àquela que eles dizem que tem. Então isso é uma farsa. E são 32. Então é um processo maquiavélico. É uma coisa para não ser, vamos dizer, governável. Imagina, você sem um planejamento, sem dizer o que você vai fazer, como é que você vai obrigar esse pessoal a fazer o que você quer? Porque você não tem nenhuma ligação com os votantes. Ou seja, os votantes poderiam exigir daquelas pessoas que foram votadas alguma coisa, mas não tem a menor ligação, então esquece. E para piorar, você ainda tem o mandato. O mandato aqui, eleitoral, é um absurdo, é muito caro. Mas por que é muito caro? Porque aqui eles separam o joio do trigo e ficam com o joio, com a erva daninha, com aquele cara que vai fazer a vontade daquele cara que está botando o dinheiro dele ali na candidatura dele. Então hoje, praticamente, todos foram eleitos da mesma forma. São aquelas dinastias que se eternizam no poder e que estão ali só para se locupletar. E como é que isso funciona, pessoal? Isso não funciona. Isso não vai funcionar nunca. E por que não tem ninguém falando em mudar isso? Isso não é democrático. Mas do jeito que tá bom, que deve ficar. A coisa é tão interessante que eles fizeram a reforma fiscal, aliás, a reforma política, e todo mundo queria que, imagina, esses escândalos todos, não pode receber doação dessas estelionato preteiro, vai poder continuar, porque as mudanças que eles fazem são aquelas mudanças para que nada mude, para que isso aí se eternize, porque se o país quebrar, o problema é nosso, não é deles. O deles já está garantido. Então, a gente tem um entrave fortíssimo, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição é cópia daquela francesa, que, aliás, todo mundo copiou, aqueles direitos sociais, aquelas coisas lindas, que todo mundo tem direito à saúde, à educação, todos são iguais perante a lei, aquelas coisas muito interessantes. Mas, quando chega na hora de você botar isso em prática, de fazer tudo isso funcionar, não, aí é uma impunidade cavernosa. Imagina, você
um processo aqui no Brasil que pode durar de 30 a 40 anos, né, com esses embargos infringentes que apareceram agora, e se você, o réu, né, completar 70 anos, ele está impune, vai ficar impune. Entre outras coisas, você pode mentir, ou seja, na verdade, a nossa Constituição, por um lado, é linda, mas na hora de fazer as coisas funcionarem, bom, aí é uma Constituição de uma colônia medieval. Só aqui no Brasil é permitido ao Executivo não apresentar planejamento. Então é um Executivo que é demagogo. Você consegue imaginar um Executivo demagogo que não pode ser processado, que agora acabou de aplicar um estelionato eleitoral lindo e que não pode ser responsabilizado? Veja bem, as doações de campanha, tudo isso nada está importando. Até, é engraçado que de um mês para o outro, antes das eleições, não, nós temos um superávit de 80 bilhões. Depois das eleições virou para um déficit de menos 20 bilhões e hoje em dia não se consegue fazer um orçamento. Estamos numa recessão com inflação. Aqui você consegue fazer recessão com inflação, porque essa inflação foi causada pelo represamento dos preços públicos, que agora estão explodindo. Ontem aumentaram o botijão de gás, você não sabe onde essa coisa vai parar, você ainda tem um juro de 14,25%. Vem cá, quem é que está comandando essa economia? Estão fazendo aí um ajuste fiscal que até agora não começou, e você já tem, esse ano você vai perder de 2,5% a 3% do PIB. No ano que vem você vai perder não sei quanto. Já estão falando aí em 3, 4 anos de recessão. Qual é o planejamento para mudar isso? Não existe. Então, assim a coisa não funciona. E não há ninguém, por exemplo, querem tirar a Dilma. Tudo bem, vão botar quem? Quem é que vai para a televisão dizer que vai tomar medidas impopulares? Não existe esse negócio. Então, isso aqui é um saco de gatos e as coisas não podem mudar só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você tem que fazer o pacote completo, que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Agora, o mais interessante é o seguinte: tudo bem, a gente vai fazer isso. Como é que nós vamos revitalizar a economia? Bom, isso esquece. Aqui no Brasil é neoliberal. Então eles acham o seguinte, que hoje o Estado está arrecadando menos do que gasta. E que se a gente conseguir equilibrar as contas, as coisas vão começar a crescer. Você vê o presidente do Bradesco falando isso, você vê o presidente do Itaú falando isso. Nós vamos investir em infraestrutura. Infraestrutura essa que você está vendo. Já é a 4ª vez que estão falando da inauguração da transposição do São Francisco e nada aconteceu. Eles já reinauguraram uma ferrovia que não tem trilhos. Aqui o metrô do Rio de Janeiro custa $500 milhão o quilômetro quadrado. Então você está falando de insanidade. Bom, assim, com esses preços e com esses resultados, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então tem que haver uma mudança. Para os bancos está ótimo, eles têm uns lucros maravilhosos, mas para o resto da economia você está vendo que não está dando certo. Agora, até quando esses bancos vão lucrar? Porque se a gente quebrar, os bancos vão quebrar juntos. Então as coisas não é só para a população, é para a sociedade civil toda. Do jeito que as coisas estão mandando, isso aí vai dar merda. E vai dar merda feia. Ou seja, ou a gente se une e faz que nem outros lugares do mundo, né, que se uniram e se reinventaram e hoje em dia são modelos de qualidade de vida. Nós somos a 7ª economia do mundo. A gente tem um potencial fabuloso. A gente poderia ser a 3ª, 2ª brincando. Agora, desde que tenha um planejamento e que as coisas funcionem. E aqui no Brasil, nada funciona porque a nossa Constituição nos impinge essa impunidade, que é uma coisa horrorosa e que ninguém fala em mudar. Você vê que o próprio Dallagnol, olha que é uma mudançazinha. Olha, na Europa é assim, segurança jurídica, Estados Unidos, Europa é assim, processo, 1 ano e 6 meses. Foi condenado, vai para a cadeia. Olha como é que são as cadeias deles lá. As nossas cadeias aqui são masmorras medievais. Por quê? Porque aqui ninguém vai para a cadeia. Então, assim, a economia também não funciona. Agora, para a economia funcionar, a gente tem que ter um planejamento e uma âncora. A gente está vendo que a nossa indústria é atrasadérrima, que a nossa educação, meu Deus do céu, e que é um mundo globalizado, onde quem está competindo com a gente tem isso. Mas, em compensação, a gente tem a vocação natural. O nosso agronegócio é consequência disso. A nossa exportação, né, de minérios é consequência disso. E tem a maior indústria do mundo, que é a indústria do turismo, e que aqui as pessoas não têm a menor ideia do que seria turismo.
Veja bem, se você tirar o turismo da França, o que vai acontecer? Da Espanha, a própria Grécia, os Estados Unidos hoje em dia, lembra, a dificuldade para a gente entrar lá, para pegar o visto era uma loucura. Hoje em dia você balança o cartão de crédito que vai gastar, seu visto já foi concedido. Então os Estados Unidos, ele quer até 2021, ele quer estar recebendo 100 milhões de visitantes. Bom, o Brasil, que é a maior vocação inconteste do planeta, se fizer um trabalho, até 2021 faltam 6 anos. Mas até 2030 a gente já bateu essa marca há muito tempo. Agora tem que começar. O mais interessante é o seguinte: uma cidade, para ser boa para o visitante, ela tem que ser boa para o morador. Aqui a Voz Rouca está na rua exatamente porque ela quer isso, ela quer qualidade de vida. E essa qualidade de vida nos é legada porque o Tribunal de Contas não funciona. Nada aqui funciona. E isso tem que funcionar, né? E a partir de você ter uma indústria do turismo e de você ter, né, um poder judiciário que funcione, um legislativo decente, né, um próprio executivo que tenha um planejamento, os partidos funcionando, porque ou a gente muda isso ou nós vamos continuar nessa mesma sempre, né? Então a gente mudando isso dentro de um quadro de turismo, as coisas vão mudar em 10, 15 anos, como aliás aconteceu em todos os lugares do mundo onde o turismo foi utilizado como instrumento de transformação. Agora o mais interessante é o seguinte: tá, você está falando isso, a gente está até acreditando em você, mas da onde vai vir esse dinheiro para a gente investir em infraestrutura, para a gente fazer as coisas funcionarem, se nós não temos crédito? Olha pessoal, se a gente tiver um planejamento que possa ser colocado em cima da mesa, vai vir investidor do mundo todo, vai vir fundo de pensão. Por quê? Porque primeiro a gente tem um potencial fabuloso, segundo está tudo amarrado dentro do planejamento, e terceiro é que a indústria do turismo, diferente das outras indústrias, que com o passar do tempo elas podem ser substituídas, porque o capitalismo tem dessas coisas, né? Ele destrói para criar. Não, o turismo não, o turismo se eterniza. Então olha que legal, você vai ter, por exemplo, a construção civil, ela vai ter coisas para construir hoje, amanhã, 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos. Indústria imobiliária, a mesma coisa. Tudo vai passar a funcionar. É interessante isso. A Embraer vai passar a fabricar aviões para atender, imagina, o aumento da demanda. Nós acabamos de reformar os aeroportos e ninguém usa os aeroportos. Vão passar a ser usados. Então é uma loucura a transformação, porque o nosso comércio, imagina, você passa a ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas a mais naquela cidade por mês, comprando. Então isso vai ser uma loucura. Aí você tem a parte cultural, tecnologia de informação, tudo que você possa imaginar é movimentado pela indústria do turismo e as coisas vão explodir. Agora, para que isso aconteça, né, o Dr. Moura e a equipe estão aí fazendo esse trabalho fabuloso, nos dando uma oportunidade única para que nós nos reinventemos. Na Itália, essa oportunidade foi dada e eles desperdiçaram. E aqui, o que nós vamos dizer para os nossos filhos e netos? Então a gente tem que se unir num planejamento, porque com esse planejamento vai aparecer uma liderança, vai aparecer um político que vai querer levar isso à frente, ele vai ser o melhor político do mundo. Vamos consertar essas bobagens que eu já relatei anteriormente e, evidentemente, vamos nos tornar a vanguarda mundial. Nós vamos passar a ser a terceira, quarta economia do mundo em 15, 20 anos. Agora, com o detalhe de que, com essa grana que vai ser injetada na economia, com essa quantidade de empregos que vão ser necessários serem preenchidos, né, com esse aumento da renda individual, nós vamos alcançar um Portugal em 10, 15 anos. Então, pessoal, vamos nos unir num planejamento, porque o nosso futuro vai ser maravilhoso, nós vamos passar a ser a vanguarda mundial.